Capítulo 3. A mente subconsciente. Vários escritores usam o termo subconsciente de diferentes maneiras. Para alguns, descreve o que eu deveria chamar de superconsciente ou o que Emerson chamou de superalma. Não é isso que eu quero dizer com subconsciente, pois eu o uso para denotar um produto ou resultado do consciente. Tomado em um sentido amplo e geral, o subconsciente pode ser feito para representar tudo que não é consciente, mas considero que torna o estudo da mente e seus processos mais compreensíveis se a dividirmos em suas funções em superconsciente, consciente e subconsciente. O superconsciente representando aquele vasto depósito do qual extraímos nossos pensamentos e do qual sabemos muito pouco. O consciente representando o que percebemos ser a forma de atividade mental que reconhecemos como a mente humana. E o subconsciente representando processos ou hábitos mentais automáticos, iniciados em primeira instância pela mente consciente. É da mente subconsciente que falarei neste capítulo. Para começar, consideremos sua função de controlar a ação involuntária do corpo, como os batimentos do coração, a circulação do sangue, a digestão, etc. O ato de caminhar é em grande parte subconsciente, mas a direção em que se caminha geralmente depende da vontade, embora muitas vezes aconteça que quando se vai na mesma direção diariamente, os pés dobram certos cantos, enquanto a mente consciente está ocupada com outros assuntos de pensamento. A mente subconsciente é um conjunto de hábitos, e seus hábitos são de longa duração. O subconsciente contrai hábitos de doença, isto é, uma parte dela passa a correr irregularmente, e assim segue movendo-se para a perturbação da harmonia física geral, até que algo aconteça para acertá-la, ou todas as outras partes se ajustem à ação errática, comprometendo-o como eram por causa da paz temporária. É bem sabido que as diferentes partes do corpo vão mudar de posição para dar lugar a um órgão que está fora do lugar, e embora possam realizar seu trabalho muito melhor em seus próprios lugares, ainda assim, depois de um pouco de resmungo de dor, eles se instalam em seus novos aposentos e se dão bem, embora sempre haja um elemento de descontentamento. Eles não irrompem em um tumulto aberto, mas fazem com que o dono do corpo em que estão abrigados se sinta um pouco desconfortável. Ele sabe que algo está errado com os empregados em sua casa, mas não descobre o que é. Percebemos o fato de que a autonomia física é regulada pela inteligência, mas não aprendemos que essa inteligência reguladora, há muito tempo, nos primórdios da vida neste planeta, aquela pequena forma fotoplasmática, a ameba, tinha um desejo natural por comida. Impulsionada por esse desejo, flutuava aqui e ali, até entrar em contato com o objeto do seu desejo. Até quando se dobrava em torno desse objeto, absorvendo dele o que podia assimilar e liberando o equilíbrio. Com o passar do tempo, seu desejo foi se fortalecendo e sua necessidade de alimentos mais variados aumentou, de modo que, em vez de deixar sua presa ir embora rapidamente, ela a reteve por mais tempo para extrair dela mais sustento. Isso resultou finalmente em uma contração estável e permanente, que converteu a superfície plana da ameba
em uma formação semelhante a um tubo, o primeiro núcleo de um estômago. Mas esse estômago não conseguia digerir tudo o que havia capturado, pois agora não desistia de sua presa, e como se livrar da matéria indisponível não utilizada era a questão na mente amebiana. Mais tarde, para suprir suas necessidades crescentes, formou os olhos, o coração, os pulmões e outros órgãos. Observe que esses órgãos devem sua origem e crescimento à ação consciente por parte da criatura que os projeta. Não importa quão inferior seja a forma de vida, se ela tem algum conhecimento de objetos externos, esse conhecimento pode ser chamado de consciência, pois ser consciente significa simplesmente saber. A ameba estava consciente porque sabia da presença de sua presa e sabia o suficiente para agarrá-la. Ela também tinha vontade, pois queria agarrar essa presa. Mas à medida que seus desejos cresciam rapidamente, ela abandonou o controle consciente das primeiras atividades estabelecidas, porque poderia fazê-lo em virtude de uma lei mecânica que converte a atividade consciente em um hábito, que se torna automático e praticamente se conduz sem direção ou supervisão consciente. Se você rola uma bola, ela é levada adiante pelo impulso dado por sua mão, que é o agente de sua volição consciente, e a bola rola até que a força transmitida a ela se esgote. Pela mesma lei, a ação mecânica criada inicialmente no corpo pela volição consciente continua até que a força que lhe é transmitida se esgote. Nossos corpos estão funcionando com a força motriz que lhes foi dada pela volição consciente no passado. À medida que passamos da infância para a velhice, nos afastamos cada vez mais da força propulsora original e, finalmente, decaímos, como um relógio que precisa dar corda. Mas tão certo quanto o relógio pode renovar sua ação quando um novo impulso lhe é dado, tão certamente pode o corpo humano fazer o mesmo e assim vencer a velhice e a morte. Ao dar corda no relógio para que sua ação seja renovada, você está lidando com um objeto meramente mecânico. Ao renovar o mecanismo corporal, você está lidando com tecidos vivos animados pela mente e pelo espírito. Portanto, no último caso, suas ferramentas devem ser de substância mental, porque você não pode regular uma coisa mental com uma ferramenta de aço. Você não pode ajustar a substância mental com uma chave de fenda e um martelo. O corpo é realmente a substância da mente. Você sabe, solidificada em átomos e moléculas materiais. Schopenhauer reduziu este mundo a 2 fatores: vontade e ideia. A vontade representa a energia eterna e a ideia a forma que assume. Acredito que isso seja verdade, e como o indivíduo é o microcosmo, epítome, edição microscópica do macrocosmo ou universo, considero que a força motriz do indivíduo é composta de vontade e ideia. O pensamento é a forma na qual a vontade se resolve. Portanto, o pensamento é uma força, e é a força com a qual ajustamos e regulamos os tecidos vivos do corpo. Se você disser mentalmente a uma pessoa doente que ela está bem, não importa o quão doente ela possa parecer, a afirmação cai em sua mente subconsciente, que recebe a sugestão e age sobre ela, pois a mente subconsciente é uma substância mental sensível, vibratória e, quando é tocada por uma palavra viva, move-se de acordo com essa palavra. Palavras vivas
são palavras de saúde, palavras de sucesso, palavras de bom ânimo, e a mente subconsciente responde a elas estabelecendo melhor circulação, batimentos cardíacos mais estáveis, melhor ação muscular e nervosa, melhor visão, melhor audição e melhor digestão. Por outro lado, palavras mortas como estou doente, miserável, pobre, infeliz e sem esperança, todas têm um efeito desastroso sobre a mente subconsciente, baixando o tom de todo o sistema e produzindo exatamente o efeito oposto das palavras vivas. Não apenas uma vez na história do mundo o Verbo se fez carne, mas todos os dias, todas as horas e todos os momentos está ocorrendo. O Verbo é continuamente feito carne, e feliz aquele que escolhe o Verbo vivo para sua enunciação. Se lhe disserem que você está bem quando está doente, isso lhe parecerá uma afirmação infundada e falsa, mas não é. Não é infundada e falsa porque sua doença se refere a um estado físico passageiro que não pertence ao seu verdadeiro eu. Sua doença corporal é um humor passageiro do corpo. Então, o curador do novo pensamento toma uma posição firme e afirma que você está na realidade perfeitamente bem, são e inteiro. Isso é verdade para a substância espiritual que é realmente você. Este eu espiritual é o Criador, é uma emanação do centro divino de todo ser e traz consigo o poder divino, o poder criativo. Suas palavras são palavras vivas e se exteriorizam em substâncias corporais belas e saudáveis. Experimente o efeito de palavras vigorosas, positivas e vivas sobre a mente subconsciente. Quando estiver fraco, afirme que você é forte. Lembre-se do sujeito hipnotizado que, por sugestão, adquiriu um poder tão tremendo, embora seus músculos fossem flácidos e seu corpo fraco. A única diferença entre a sugestão hipnótica e a autossugestão é que na primeira mente consciente do sujeito fica quiescente e, portanto, é incapaz de impingir suas dúvidas à mente subconsciente, de modo que a última, não sendo prejudicada pela dúvida, aceita a sugestão e age de acordo com ela sem impedimentos. Na autossugestão, você terá dúvidas para enfrentar, então levará mais tempo para obter resultados. Mesmo que você esteja sobrecarregado pela pobreza, doença e tristeza, afirme o oposto. Diga com toda a seriedade que puder: sou rico, estou bem e estou feliz. Repita isso dia após dia, embora todas as coisas conspirem para desmentir suas palavras. Se você fizer isso fielmente, finalmente permitirá que a mente subconsciente faça com que suas palavras se tornem realidade. Se você jogar bicarbonato de sódio em um ácido, você corrige sua acidez. Por uma certa lei invariável, você pode adoçar pela afirmação os estados mais azedos do corpo e do ambiente. Eu provei isso em minha própria vida. E sabendo o que a autossugestão fez por mim, peço-lhe que veja o que ela fará por você. Exige esforço persistente, mas esse esforço, além dos resultados, é benéfico. Você não tem nada a perder na tentativa. Você não arrisca nada e tem muito a ganhar. Estamos muito propensos a pensar na mente consciente como a totalidade da mente, não entendendo que existem atividades mentais das quais não estamos cientes, mas a pessoa raciocinadora,
filosófica aceita em boa prova muito mais no mundo do que a pequena parte da mente, aquilo que está sob sua observação imediata. Ele acredita em sóis, estrelas, planetas e mundos que estão além do seu conhecimento. Temos provas igualmente boas da existência da mente que estão além do nosso conhecimento. Certamente, há atividades mentais que são realizadas sem volição direta da mente consciente e sem o nosso conhecimento. Quando você era criança, apenas aprendendo a andar, você tinha que se equilibrar com muito cuidado em um pé enquanto levantava o outro e dava um passo à frente, muitas vezes perdendo o equilíbrio e caindo. Depois de muitas tentativas, você conseguiu manter o equilíbrio e conseguiu andar, mas mesmo assim, você não podia correr e pular. Esses foram esforços posteriores. A primeira tentativa de andar levou gradualmente à realização posterior. Nesse meio tempo, o primeiro esforço de equilíbrio tornou-se um hábito, algo automático que não exigia cuidados e atenção constantes. Agora, você pode andar e pensar em outra coisa o tempo todo. Se todos os dias você for ao seu local de trabalho ou para algum outro destino pelo mesmo caminho, depois de um tempo, você não precisará mais pensar no seu curso, pois você dobrará as esquinas inconscientemente e, finalmente, chegará ao seu escritório a outro ponto, mal sabendo como chegou. Sua caminhada como mera atividade muscular era subconsciente, e aquilo que enviava seus passos em uma direção também era subconsciente. A vida é composta desse tipo de atividade. Sem elas, a realização de uma alta ordem seria impossível. No começo, você aprendeu suas letras com dificuldade. Depois, palavras de uma sílaba. Depois, palavras mais longas. Então, você aprendeu as várias partes do discurso: substantivos, verbos, advérbios, adjetivos, pronomes e etc. Mas hoje você entende frases inteiras de relance. Você já não soletra mais as palavras. O falecido professor James de Harvard, em sua Psicologia, afirmou que a arte seria impossível se não fossem os processos subconscientes. Você pode ver que é assim, pois se a mente tivesse sempre que se ocupar com cada detalhe da arte, que a princípio apreende com cuidado e precisão, nunca haveria pinceladas livres e ousadas do pincel. Tudo seria apertado e trabalhoso, como a escrita de uma criança. A varredura livre vem do cuidado dado ao detalhe anterior, que cai como um hábito na mente subconsciente e depois é executado por ela. Se você deseja ser saudável e carrega consigo a aura magnética de doçura, bondade e poder, em outras palavras, se deseja ser um sucesso radiante na vida, brilhando com a alegria da realização, você deve ter em mente os pensamentos que tornarão possível tal realização, e você deve continuar mantendo-os até que tragam esses resultados. Um pensamento fugaz terá pouco ou nenhum efeito em lhe trazer os estados ideais que você está procurando, mas um pensamento mantido dia após dia torna-se uma força tremenda em sua vida. Se o pensamento for verdadeiro e nobre, a mente subconsciente se moverá na medida da verdade e da nobreza. Se o pensamento for astuto e mesquinho, o subconsciente se moverá nessa medida. À medida que se move, ele registra seus processos no olhar, na virada da cabeça, no tom da voz, no movimento da mão
e em muitas outras formas de expressão. Seu eu interior, que você imagina estar escondido da observação, está constantemente se revelando aos outros e atraindo ou repelindo sua confiança e afeição, conforme o caso. E a confiança e a afeição do mundo, que está ao seu redor, são dois fatores fortes para obter sucesso. Se você não é apreciado e sua vida não é um sucesso, olhe para sua vida interior e veja o que há de errado com ela. O problema, sem dúvida, está dentro de você e não no mundo exterior. A mente subconsciente também está criando suas condições físicas na medida do seu pensamento. Ela faz isso tão silenciosamente, tão secretamente, que você não tem ideia de como seu trabalho afeta as condições do seu corpo. Você entenderá melhor como pode estar inconsciente da atividade do subconsciente quando perceber que pode seguir uma longa linha de pensamento e estar tão absorto nele que não está consciente de si mesmo como pensando, e não estará até você chegar a si mesmo no final de sua linha de pensamento. Sua mente esteve trabalhando intensamente o tempo todo, mas você não estava consciente disso. É certo que a mente subconsciente segue um curso muito ativo sem nosso conhecimento. Também é abrangente e se estende além dos limites do nosso entorno imediato. Ela estende a mão e trabalha para o nosso bem ou mal, de acordo com a natureza do nosso pensamento. Nossos melhores pensamentos e propósitos vêm da mente superconsciente para o consciente, e daí procedem para o subconsciente na forma de hábitos de pensamento. Eles passam do imenso e ilimitado trato do superconsciente para o relativamente pequeno canal do consciente, daí para aquele outro imenso e ilimitado trato do subconsciente, onde se tornam fatores vivos para o nosso bem ou infortúnio.